Olá, meus jovens, sejam bem-vindos à nossa continuidade do nosso estudo do curso de Cálculo 1 para o ensino superior. Bem, essa aqui é a última aula simplória antes da gente entrar propriamente em regras de derivação mais avançadas e generalistas. Aqui a gente vai só discutir uma questão interessante de se notar, que a gente vai chamar de derivadas de ordem superior. Primeiro, eu preciso que você entenda qual é o conceito de ordem de uma derivada. Vamos lá. Vamos começar com coisas mais simples que você conhece. Primeiro, considere um polinômio. Qualquer polinômio. Tinha algo que a gente chamava de grau do polinômio. O grau a gente definia como o maior expoente dentre os monômios, os termos do polinômio. No caso aqui, o grau desse polinômio, que a gente chama pelo delta minúsculo, ele é 3, porque x ao cubo é quem comanda o crescimento e o formato do gráfico desse polinômio cúbico. Ele é algo mais ou menos assim, algo por aí. Se eu eliminasse esse termo cúbico, seria uma parábola. Se eu eliminasse esse termo quadrático, seria uma reta. E se eu eliminasse esse termo de grau 1, seria uma função constante. Então, a gente diz como o grau do polinômio o termo que tem o maior expoente nas variáveis. Então, o grau desse polinômio aqui seria delta igual a 3. Quando a gente trabalha com sistemas de variáveis de primeiro grau, a gente tem o que chamamos de ordem do sistema. O que é isso? Ordem do sistema, ele é a quantidade de linhas e colunas que eu consigo escrever de um sistema de variáveis. Por exemplo, claramente você observa que aqui eu tenho 3 linhas. E se eu considerar e olhar isoladamente para as variáveis empilhadas, eu teria 1, 2, 3 colunas. Então a gente chama esse sistema aqui de ordem 3 por 3. E mais um conceito atrelado é o que a gente chama de multiplicidade da raiz. O que é isso? Se você considerar um polinômio aqui, de modo que ele esteja escrito em função única e exclusiva aqui de suas raízes, você pode observar que certas raízes que se repetem. Essa repetição de quantas vezes cada raiz se repete, a gente chama de multiplicidade. Então, se eu observar aqui, essa raiz aqui, o x igual a 1, ele vai ter o que eu chamo de multiplicidade 2, já que ele aparece 2 vezes no meu polinômio. Já o 2 tem multiplicidade 3, que ele aparece 3 vezes. E o menos 3, multiplicidade 1, já que aqui ele só aparece uma vez como raiz. Então, a multiplicidade ali do 2, ele é 3, e a multiplicidade da raiz menos 3 é apenas 1. Muito bem. Então, o que é que eu quero dizer com isso que eu disse? Ordem da derivada, ele é um conceito atrelado à derivada que vai nos permitir entender do que é que se trata que a gente está fazendo nessa operação. A ordem da derivada, ela me diz quantas vezes eu preciso derivar, ou em que grau ou ordem de derivação de descendência, entre aspas, essa função que eu obtive dos meus processos de derivação é em parentesco da função original. É como se fosse o grau de descendência da minha derivada em relação à função original. Ela serve para a gente responder a pergunta: bem, o que aconteceria se eu derivasse mais de uma vez? É possível? Com certeza. Vamos agora tratar da derivada. Se sabemos que a derivada de uma função ela é o limite quando h tende a zero dessa expressão aqui, e a mesma coisa aqui o que a gente chama de f' ou derivada primeira, eu gostaria de me perguntar o que é a f duas linhas, a f três linhas, a f quatro linhas. Nessa notação aqui, eu vou ainda chegar nela. Mas vamos primeiro inspecionar isso aqui. Bem, eu sei que se eu tenho a f de x, que é a função original, e eu faço o processo de derivação dessa função, eu tenho a f' de x. Bem, se a minha função f de x é diferenciável, ou seja,
como discutido na aula passada, se em um dado intervalo ou em toda a extensão do domínio da minha função f de x eu conseguir derivar, significa que essa função não tem pontas, saltos nem descontinuidades e também não tem assíntotas verticais. Então, a minha derivada oriunda dessa função, ela é contínua. Se ela é contínua, de novo, ela pode ser diferenciável mais uma vez. Então, eu vou enxergar isso aqui como uma nova função, como se fosse original, e derivar mais uma vez. Então, o que é que eu teria pegando essa função f' de x e aplicando novamente um processo de derivação? Bem, eu teria nada mais que o seguinte. Se aqui, quando eu for derivar uma função original, eu insiro ela aqui e aqui, o que eu vou fazer com a função da derivada segunda é o seguinte. A minha derivada segunda de uma função será nada mais que o limite para quando o h tender a zero da minha razão da f' de x mais h menos f' de x sobre o h. Ah, então é nada mais que eu derivar de novo, com certeza. Imagine, por exemplo, um ciclo em que você tem aqui o seguinte. Você tem uma vaca, quando você obtém um derivado dela, você tem um leite. E quando você obtém um derivado do leite, você tem, por exemplo, o sorvete. Nada mais que isso que estamos fazendo. Bem, agora que eu já tenho um pouco de embasamento teórico disso aqui, vamos tentar responder essas perguntas. Essa derivada segunda eu já mostrei para você o que é. O que é a derivada terceira? Bem, a derivada terceira é nada mais que 3 vezes o processo de derivação da primeira, ou eu pegar a segunda e derivar mais uma vez. Por isso que aparece esse f3' aqui. Então, como é que eu posso escrever? Eu escrevo, só um detalhe. Eu escrevo a derivada segunda na notação de Leibniz dessa forma. Essa aqui é a derivada primeira. A derivada segunda, para mostrar que é segunda, a gente coloca um quadrado nesse d, que é a diferencial da minha função f de x, e a gente bota um quadrado aqui embaixo no x. Essa é a derivada segunda. A derivada terceira é d cubo dx cubo da minha f de x, que pela definição formal de limite, seria nada mais nada menos que o limite, quando h tende a zero, da nossa f duas linhas de x mais h, menos a f duas linhas de x, tudo isso sobre o h. E o que é isso aqui? Bem, a partir da derivada quarta para cima, a gente não mais escreve com linhas. A gente escreve assim, isola os parênteses e bota o grau da derivada. Aqui na notação de Leibniz é mais fácil. A de Newton é mais cômoda, quando não tem derivadas de ordem muito alta. Então, o que seria a derivada quarta? Seria, por exemplo, a função original derivada 4 vezes, a primeira derivada 3 vezes, ou a segunda derivada 2 vezes, ou a terceira derivada mais uma vez. Seria nada mais aqui, ó, a d4 dx4 da f de x, seria o meu limite para quando h tendesse a zero, da minha razão de f 3 linhas de x mais h, menos a f 3 linhas de x sobre h. Desmistificando esse mistério aí das derivadas de ordem superior. Muito bem, onde é que eu encontro derivadas segundas, terceiras, quartas e etc? Eu encontro ela muito em física. Vamos olhar. Na cinemática você conhece muito bem essa fórmula aqui, que é o famoso sorvetão. S0 mais V0t mais 1 meio de AT2. Agora eu quero que você relembre da função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, o famoso move. Aqui a velocidade, como a gente viu nas primeiras aulas de derivada, é a derivada da função posição. E pelo que você lembra de física, ela é a fórmula V0 mais A
t. Maravilha! Se eu fizer a derivada segunda do espaço, ou seja, derivar a derivada do espaço, eu tenho a derivada segunda, que é a derivada, portanto, da velocidade. Você sabe que a derivada da velocidade é a aceleração. E a aceleração no movimento uniformemente variado, ela é constante. Então, a aceleração é somente a. E nós ainda temos um conceito adicional, que é visto no ensino superior. Esse aqui a gente chama de jerk, ou solavanco, em português. Ele é a derivada da aceleração, ou a derivada quarta do espaço. O jerk, nesse caso aqui, do MUV, ele vale 0. Não temos solavancos aqui nele. Mas, para funções mais complexas, ele vai admitir outros valores. Ou até ser uma função não nula. Eu só não sei o que é que esse K está fazendo aqui, sendo que é claramente T. Acho que quando eu fui pronunciar jerk, ou estava fazendo aqui a aula, eu devo ter confundido. Muito bem. Retornando aqui na ondulatória, no MHS. No MHS, que era aquele sistema massa-mola. Você tinha aqui a função posição daquele bloco que ficava oscilando, que é a amplitude máxima cosseno de ômega, que é a velocidade angular ou frequência angular, t, e uma fase de defasagem. A derivada dele é a velocidade. A velocidade aqui, ela vale pela fórmula menos a ômega seno de ômega t mais φ. Quando você pegava o espaço, derivava de novo, derivava a derivada do espaço, você tinha a aceleração. A aceleração desse movimento aqui, ele é menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. Quando tivermos avançado o suficiente nas aulas de regras de derivação, eu vou mostrar como todas essas funções aqui, elas se entrelaçam entre si, qual é a relação fundamental delas. Na mecânica, nós temos aqui que a função da energia em função da posição, seja ela aqui ou gravitacional ou elástica, ou seja, da energia potencial, sua derivada me dá a força atuante nesse sistema. Dessa forma, eu posso ter aqui, nesses dois casos, caso seja energia potencial gravitacional ou potencial elástica. Se for a potencial gravitacional, a sua derivada ela é somente mg. A força de um objeto em queda em uma dada posição, ou seja, o seu peso, é uma constante. Já para a função potencial elástica, eu tenho que isso aqui vale exatamente Kx, que é a força elástica atuante em um corpo sujeito à força de uma mola. E muito bem, explanamos aqui o conceito de ordens de derivadas de ordem superior para o nosso entendimento. Muito bem, meus jovens, espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido. Próximas aulas, a gente vai trabalhar um conteúdo mais pesado de derivadas, que é as regras de derivação. Aqui é um passo fundamental para você começar propriamente cálculo. O que vimos de limites é fundamental para você aplicar e entender de onde é que vem as coisas. O conteúdo de derivadas agora é essencial para você conseguir fazer também as integrais futuramente. Estude bastante o próximo conteúdo, que eu vou organizar as aulas para ele.